Graça e paz, queridos. É um prazer estar com vocês aqui no lançamento do glossário. Eu sou o pastor Flávio, esse aqui é o meu sinal. Eu sou pastor da Igreja Batista do Povo, aqui em Euclides da Cunha, na Bahia, e venho caminhando já tem um tempo aí com o Dot, né? A gente vem trabalhando juntos. E eu queria compartilhar com vocês rapidamente um texto que está em João 17, versículo 17. Só esse pedaço, né? Só para a gente meditar e pensar rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a gente observar esse texto, o santifica-os, aí a gente também pode entender como ensina-os na verdade. O que é essa verdade? A Bíblia nos diz, Jesus responde, que a palavra de Deus é a verdade. Para entender rapidamente o texto, aqui é a oração de Jesus ao Pai, e ele ora pelos discípulos. E esses discípulos aqui, se a gente ler, a gente vai entender que não são só os que estão ali na hora com ele. Não, mas sou eu e você, se você é discípulo de Jesus. No versículo 14, Jesus diz ao Pai: eu dei a eles a minha palavra. João apresenta a palavra de Deus. Aqui no grego, logos. Essa palavra, lá em João 1, a gente vai observar que, você vai ler lá e vai entender, que a palavra é o próprio Jesus. A palavra é Jesus. A palavra ou o verbo, depende da tradução, vai estar escrito verbo ou palavra, você vai ler no português. Mas o significado ali é que Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 10 diz que aquele que se fez carne, Jesus, é o novo e vivo caminho. Se a gente entende que a palavra é o próprio Jesus, ele é a verdade. Jesus fala em Mateus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Além disso, aqui no texto, há um sentido maior, mais amplo. Porque não é apenas a palavra falada aqui. A gente entendeu o que é Jesus. Não é apenas a palavra escrita. É tudo o que Jesus ensinou com a sua vida. Por isso, hoje, nós podemos traduzir a Bíblia para Libras. Porque a palavra viva não é algo escrito em um papel. Não é só em grego, em hebraico, traduzido só para o latim. Não. É para todos os povos, todas as nações, todas as línguas e famílias. Eu não sei se você conhece Martinho Lutero. Esse aqui é o sinal dele. Martinho Lutero, em 1522, quando decidiu traduzir a Bíblia para o alemão, a sua motivação era alcançar a todas as pessoas. E que todos pudessem entender a Bíblia. Muitas pessoas não sabiam ler. Então, porque queriam buscar a Deus, muitos aprenderam a ler com a Bíblia traduzida. Porque eles queriam entender diretamente o que Deus estava dizendo. Mas ele não foi o primeiro a traduzir. E eu queria que você entendesse. Deus quer que todos entendam a sua palavra. Se a gente voltar lá em Gênesis, capítulo 11,
sobre a Torre de Babel, e você vai entender por que esse sinal aqui é o sinal de Babel, é um dos sinais utilizados para Babel. Você vai ver no versículo 4 que os homens ali queriam fazer para si um nome. Eles queriam fama, eles queriam mostrar que eles eram poderosos. Deus olha e vê que todos falavam uma só língua, mas eles falavam uma só língua e queriam tudo para si. Eles não se importavam com Deus. Por isso, Deus dividiu as línguas. Eles não conseguiam mais se entender. Mas da mesma forma que Deus dividiu as línguas em Gênesis 11, em Atos capítulo 2, Deus uniu as línguas. O texto diz, a palavra do Senhor diz, que veio um vento muito forte, na verdade um som como de um vento, e encheu toda a casa, encheu todos que ali estavam. E o versículo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O Espírito dava a eles esse dom. E eles conseguiam falar em outras línguas. E aqueles que estavam em volta olhavam para eles e diziam, ué, eles não são galileus? Esses que estão falando não são todos do mesmo lugar? Por que a gente está ouvindo na nossa própria língua materna? Ali tinha pessoas de vários lugares diferentes, com línguas diferentes. E todos conseguiam ouvir na própria língua. Por que Deus fez isso aí? Se ele dividiu lá em Gênesis 11, por que ele resolveu fazer com que todos entendessem aqui? Porque aqui sim, todos que ali estavam, que foram cheios do Espírito Santo, queriam fazer aquilo, queriam buscar o Senhor, queriam buscar a Deus. E tudo aquilo que eles fizeram era para a glória de Deus. Eles estavam reunidos para a glória de Deus. E por isso Deus une ali todos eles para falar, cada um conforme o Espírito dava, em línguas diferentes, para que todos os que estavam à volta pudessem entender. Querido, preste atenção. Deus quer que a gente busque a Ele. E para isso é necessário que nós entendamos o que Ele diz. Deus, durante toda a história, Ele permitiu, e não só permitiu, mas nos colocou, nos deu o dom para que nós pudéssemos traduzir a sua palavra, traduzir a Bíblia. E é isso que estamos fazendo aqui. É para a honra e glória do Senhor. E que tenhamos várias traduções das Bíblias, que não seja só a Bíblia DOT, mas que tenham outras também para Libras, para que o surdo também possa alcançar na sua língua materna, como diz Atos 2:8. Para que os surdos possam ver a palavra de Deus e entender na sua própria língua. A tradução da Bíblia é propósito de Deus para alcançar e salvar as pessoas. A gente está fazendo aqui, né, essa grande festa em relação ao glossário, porque muitas palavras que existiam não tinham sinais. E agora os sinais foram criados com base. Todos os sinais criados, estudados antes. E isso é para a honra e glória do Senhor. Porque isso, além de trazer entendimento para nós, como foi lá na época de Lutero, isso para trazer entendimento para nós, trazer entendimento para quem está lendo a Bíblia em Libras. Além disso, isso enriquece a língua. São mais sinais surgindo. É a língua crescendo junto da Bíblia em Libras, para a honra e glória do Senhor. E se você entende e entendeu hoje que a palavra de Deus é a verdade,
nós queremos convidar você a orar a Deus e pedir para que Ele esteja com você. Orar a Deus e pedir para que Jesus entre no seu coração. Porque lembre-se, Jesus é a verdade, porque Jesus é a palavra que Deus nos enviou. Jesus, a Bíblia toda nos direciona para Jesus. E nós traduzimos a Bíblia para que Jesus seja honrado e para que você aí, que está nos vendo agora, você conheça de verdade Jesus Cristo. Ele te ama. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer entrar no seu coração. Hoje aqui não estamos fazendo aqui simplesmente um lançamento do glossário de maneira a nós nos orgulharmos. Não, de maneira nenhuma. Aqui nós queremos dar mais um passo para a glória de Deus, mais um passo para que você, surdo, tenha a Bíblia toda na sua própria língua. E para que você, ouvinte, que sabe Libras ou quer aprender, possa se aproximar dessa língua linda. Querido, que você possa entender que Jesus te ama e quer ter de fato um relacionamento com você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Agradecemos por essa grande festa do lançamento do glossário. Mas também pedimos aqui pela vida de cada um que está assistindo. Cuida de cada coração. Que nós possamos sempre lembrar do que o Senhor nos disse e que nós possamos crer na Tua palavra, na Bíblia. Abençoa cada surdo e cada ouvinte. Que cada povo, cada língua, cada nação seja alcançada e salva pelo Teu amor. Pedimos isso em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês.